Então, pessoal, voltamos aqui para a segunda parte da aula sobre os elementos do mapa. Aqui nós vamos aprender como calcular as escalas cartográficas. Nós vimos que existem dois tipos de escala. A escala gráfica, que possui uns tracinhos, como se fosse uma régua. Este tracinho já indica que o espaço real de um tracinho para outro. Por exemplo, cada tracinho equivale a 2 km, aí tem a grandeza em quilômetros no final. Então não tem problema, já é fácil a gente identificar a distância real de um ponto para outro em um mapa. Mas na escala numérica isso não é possível, que ela representa apenas um número, o número 1 por 1 milhão, por exemplo. Então esse 1 por 1 milhão significa que a cada centímetro representa a 1 milhão de centímetros. Fica difícil imaginar o que seria 1 milhão de centímetros. É por isso que a gente precisa fazer uma conversão para identificar a distância de um ponto para o outro no mapa. Essa conversão é feita de uma forma simples, através da simplificação matemática, que é justamente cortando os zeros. Em uma conversão direta de centímetro para quilômetro, em uma escala, por exemplo, de 1 por 85 milhões, nós vamos ter que para cada centímetro no mapa equivale a 85 milhões de centímetros. Imagine isso aí, que é difícil pensar o que seria 85 milhões de centímetros. Então a gente tem que fazer uma conversão para quilômetros, cortando 5 zeros. Aí você pergunta, por que cortar 5 zeros? Se a gente imaginar que 1 metro tem 100 centímetros, o 100 tem 2 zeros. E 1 quilômetro tem 1000 metros, nós vamos ter aí 3 zeros do 1000. Então esses 3 zeros do 1000 mais 2 zeros do 100 são 5 zeros. Então em uma escala de 1 por 85 milhões de centímetros, cortando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, nós vamos ter 850 quilômetros. A cada 1 centímetro no mapa, nós teríamos aí uma distância de 850 quilômetros, é uma escala bastante pequena, com zero detalhe praticamente. Em uma escala maior, de 1 por 5.000, nas cartas, por exemplo, plantas de cidades, cada centímetro no mapa equivale a 5.000 centímetros. Então 5.000 centímetros, nós não podemos cortar 5 zeros porque só tem 3. Então vamos cortar 2 e fazer uma conversão de centímetro para metro, cortando 2 zeros, porque a cada 100 centímetros nós temos 1 metro. Então cortamos aqui 1, 2 zeros e temos o resultado 50 metros. Em uma conversão de milímetro para centímetro, como não há zeros, nós vamos adiantar a vírgula, uma casa para a esquerda. Então isso é útil no caso de a medição em quebrados aqui. Por exemplo, 1,5 centímetros, 1,7 centímetros, 2,3 centímetros. Então os milímetros também contam. Por exemplo, 135 milímetros equivale, colocando um zero antecipando uma casa, teremos 13,5 135 milímetros, adiantando a vírgula, vai equivaler a 13,5 centímetros. Aqui nós temos uma tabela com as grandezas métricas. Temos, claro, a base decimal é o metro. Então para a direita nós temos as divisões do metro, para a esquerda nós temos as multiplicações do metro. Então para a direita nós temos aí o decímetro, que é a 10ª parte do metro, ou seja, 10 decímetros são 1 metro. O centímetro, que é a 100ª parte do metro, 100 centímetros equivalem a 1 metro. O milímetro, que é a 1000ª parte do metro, 1000 milímetros equivalem a 1 metro. Ainda poderíamos ter aqui o micrômetro, que é a 1000ª parte do metro,
Então 1 milhão de micrômetros equivalem a 1 metro. E para a esquerda nós temos as multiplicações. O decâmetro são 10 metros, o hectômetro são 100 metros e o quilômetro são 1000 metros. Então, em uma escala, por exemplo, de 1 por 300 mil, ou seja, 1 centímetro equivale a 300 mil centímetros, nós vamos cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros e nós vamos ter que na escala real esses 300 mil centímetros equivalem a 3 quilômetros. Bem simples aí a conversão. Em outro exemplo, uma escala de 1 por 300, onde cada centímetro no mapa representa 300 centímetros. Então, o que significa 300 centímetros? Veja aqui, 300 centímetros. Eu vou cortar 1, 2 zeros e vou ter 3 metros no espaço real. Então, é bem simples, somente cortar os zeros. Um outro exemplo aqui. Em uma escala de 1 por 500 mil, vamos supor nesse mapa, eu vou medir aqui 1 centímetro, que equivale a 500 mil metros. Então eu vou cortar aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros e eu vou ter que para cada centímetro eu tenho 5 quilômetros. Então, por exemplo, se eu medir essa rua aqui, vamos supor que ela tenha 5 centímetros no mapa que eu medi. Sabendo que a escala de 1 por 500 mil, cada centímetro equivale a 500 mil metros, eu sei que então cada centímetro vai equivaler a 5 quilômetros. Então, se eu medir 5 centímetros, eu multiplico 5 vezes 5 e vou obter aí 25 quilômetros nessa ruazinha aqui. Já nesse outro caso, a minha escala é 1 por 50 mil. Se eu fosse cortar 5 zeros não daria, não tem 5 zeros aqui, só tem 4, então eu vou cortar 2. 1, 2, então eu vou ter aqui 500 metros. Então, para cada centímetro no mapa, equivale a 500 metros no espaço real. Se eu pegar essa rua aqui, por exemplo, eu vou ter mais ou menos 4 centímetros, então 4 centímetros nesse mapa vai equivaler a 4 vezes 500 metros. Então, eu vou ter aí 2.000 metros nessa rua. E um exemplo, um exercíciozinho prático. Em um mapa cuja escala é 1 por 2 milhões e 500 mil, duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. Então a distância de uma para outra é 5 centímetros em linha reta. A distância real entre essas duas cidades é de quanto? Então vamos fazer separar aqui as informações. A escala de 1 por 2 milhões e 500, ou seja, para cada centímetro no mapa, eu terei 2 milhões e 500 centímetros, fazendo a conversão direta, cortando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, eu terei 25 quilômetros. Então, para cada centímetro, eu tenho 25 quilômetros no espaço real. A distância medida no mapa é de 5 centímetros. Então, qual será a minha distância real? Então, se eu medir 5 centímetros no mapa, em uma escala que 1 centímetro vale 25 quilômetros, é só fazer a multiplicação 5 vezes 25 quilômetros, que eu obterei 125 quilômetros no espaço real entre uma cidade e a outra, medida nesse mapa com a escala de 1 por 2 milhões e 500 mil, com a distância de 5 centímetros medida no mapa. Então, para a gente entender como é feito a conversão e a identificação do espaço real medido em um mapa. Então, na próxima semana nós teremos a atividade final para fechar o primeiro bimestre e a prova bimestral somente quando retornar às aulas presenciais.